Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E essas palavras, Senhor, são espírito e vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor estejam com você. Hoje, terceiro domingo do tempo comum, nós estamos juntos mais uma vez para podermos meditar sobre essa palavra que é espírito e vida para todos nós, como diz o salmo responsorial desse dia. Eu quero alegrar-me com você por hoje ser o dia do Senhor, por hoje ser o dia de alegria, dia de cânticos, dia de felicidade, como diz o salmista. E por podermos nos reunir em torno da palavra de Deus para fazermos ainda mais fiéis à Eucaristia, que é a grande festa, a grande ceia que nós celebramos a cada domingo. Convido você para que nós tomemos o livro do Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículos de 1 a 4 e capítulo 4, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Jesus, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, São Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho, e também escreveu os Atos dos Apóstolos. E nós vemos aqui que ele narra que muitas pessoas diziam e escreveram o que tinham se passado naqueles tempos. Basta a gente lembrar, Lucas, ele não fazia parte
daqueles primeiros apóstolos que estavam ali, né, com Pedro, Tiago, João e tal. Ele não era daquela turma dos 12, ele veio depois. E ele então disse que, assim como tantos haviam e empreenderam o seu tempo, os seus conhecimentos, seus estudos, ele também achou por bem fazê-lo. E aqui ele disse: também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, e escrevi para ti a ordem, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Aí eu estava olhando quem era Teófilo. Teófilo, na própria Bíblia, aqui no rodapé, vai nos dizer que Teófilo era um personagem desconhecido. Também estava olhando, estudando um pouquinho, diz que Teófilo, né, é o destinatário do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos, segundo Lucas, né? Então, em grego, o nome Teófilo significa amigo de Deus ou amado por Deus. Não há evidências históricas de que Teófilo tenha sido uma pessoa real. Pode ter sido criado um personagem que significa, né, filho de Deus ou amado de Deus. Mesma coisa quando a gente se refere a alguém, a gente não sabe o nome da pessoa. Ah, foi aquele filho de Deus, aquele bendito, né, que fez isso. Então, aqui ele estava dizendo o seguinte: entendemos assim, segundo os estudos, que Teófilo, então, somos todos nós, que somos filhos amados de Deus, que somos filhos amados de Deus, amigos de Deus. Então, ele estava escrevendo para você e para mim. Teófilo foi uma referência a nós, leitores, convidando-nos a nos aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus. Dias atrás, nós já tivemos a oportunidade de meditar sobre este evangelho do capítulo 4, né, de versículos 14 a 21, mas sempre quando nós meditamos a palavra, algo ela traz para nós, ainda que nós já conhecemos, ainda que nós já tenhamos tantas vezes lido e explicado essa palavra. Então, veja, eu acho muito interessante isso aqui, que Jesus voltou para a Galileia. E ele, então, foi na sinagoga, ele ensinava na sinagoga, aclamado por todos. E ele entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o costume. Quer dizer, era costume de Jesus ir à sinagoga todos os sábados. Sábado era o dia que era o dia do culto, o dia de preceito, o dia que, como se fosse domingo para nós hoje. E muitas pessoas ainda guardam o sábado, mas nós cristãos católicos, especialmente católicos, nós entendemos que o dia de preceito para nós é o dia de domingo, porque Jesus ele veio para inaugurar um novo tempo. Então, o dia da ressurreição do Senhor é o domingo. E nós, então, vivemos segundo este ensinamento, segundo a tradição que veio desde lá dos primeiros cristãos. Mas Jesus entrou na sinagoga, pegou o livro, quer dizer, a sinagoga, a igreja, é o lugar de nós meditarmos a palavra de Deus, né? Pegou o livro
de Isaías, no capítulo 61, e ele dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Sim, a mim e a você. Também recebemos a unção batismal que nos fez sacerdotes, reis e profetas. E a unção, nós recebemos a unção. O Espírito Santo repousa sobre mim porque me ungiu. E esta unção que nós recebemos é para quê? Para nos tornarmos amigos de Deus, filhos de Deus, teófilos, né? Nos recebemos para que sejamos de Cristo. E sendo dele, então sejamos enviados a proclamar aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos na paixão, morte e ressurreição. Não ficamos somente na paixão, não ficamos somente na morte, nós ficamos na paixão, morte e ressurreição. É algo que aconteceu para a salvação de todos nós. Então, esta unção que nós recebemos para o envio, né? Para o envio como Jesus o foi. Enviou-me para anunciar, para pregar, para testemunhar a palavra de Deus. Não podemos guardar aquilo que nós aprendemos. Eu gosto de falar sempre isso. Irmão, irmã, ensine o seu filho, ensine sua filha a ser cristão, a viver a palavra de Deus, a acreditar em Deus. Mostre as coisas maravilhosas que Deus realiza em nossas vidas. Ele nos enviou também para quê? Para sarar os corações contritos, os contritos de coração, para nos libertar. Quando estamos arrependidos, o Senhor nos devolve a vida. É como o arrependimento, é como se nós nos esvaziarmos daquilo que é lixo que está em nós, para vivermos, para sermos abertos, para acolhermos o que é bom, sermos cheios da graça de Deus. Para anunciar aos cativos a redenção. Jesus pagou pelos nossos pecados. Aos cegos ele restituiu a vista, para que, vamos dizer aqui hoje, nós somos também ungidos para restituir a vista, restituir a visão, fazer os nossos e aqueles que estão conosco a enxergarem as maravilhas de Deus, a graça de Deus. E para pôr em liberdade os cativos, para anunciar a palavra boa nova, o testemunho de que Jesus está vivo e que Ele liberta, que Ele cura, que Ele salva, que Ele restaura as nossas vidas. E para publicar o ano da graça do Senhor. E agora, mais do que nunca, 2025, o ano que nós celebramos o jubileu da esperança. E a esperança não engana. Então, abramos o nosso coração, esperemos, tenhamos a esperança, não desanimemos diante de tanta coisa ruim que nos acontece nos dias de hoje. Sabe? Que fica aí atrapalhando a nossa vida. Quantas ideologias, quantas coisas, e nós ficamos presos a isso. Não, o Senhor veio para nos libertar e para publicar o ano da graça. Publicar o ano da graça é publicar que Ele está no nosso meio. Por isso, a desgraça não tem vez, não tem lugar no nosso meio, porque nós pertencemos, como diz São Paulo, sua graça me basta. E assim, meu irmão, todos, né, ao terminar, ao acabar de proclamar a palavra, ele enrolou o livro, entregou para o ministro e todos ficaram atentos, escutando o que ele falava. E ficavam ali, curiosos, todos, né? Começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu este oráculo. Então, nós não podemos ficar protelando a nossa vida, o nosso exercício de cristianismo.
hoje se cumpriu esta palavra. É deixar a palavra de Deus se cumprir em nossa vida. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, caro amigo de Deus, caro Teófilo, excelentíssimo Teófilo, Teófila, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei. Amém.